Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, no estudo do capítulo 18, vamos analisar os versículos de 4 a 9. Nesse trecho, poderemos perceber a força moral de Jesus e seus efeitos sobre os que foram prendê-lo. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Nesse texto, vemos aí Jesus acompanhado dos seus discípulos e do outro lado os que vieram prendê-lo, acompanhados de Judas. E a conversa que acontece logo que os dois grupos se encontram, e sabemos que acontece isso no horto e nas proximidades de Jerusalém, na véspera da Páscoa em que se deu a crucificação. Então Jesus quis evitar que os que vieram prendê-lo prendessem também os seus discípulos. Nesse trecho, somos conduzidos a uma das cenas mais solenes do Evangelho, o momento em que Jesus, no horto, se adianta ao encontro daqueles que vinham prendê-lo. O texto afirma que, sabendo Jesus tudo o que lhe havia de sobrevir, saiu ao encontro da turba e perguntou: a quem buscais? Essa atitude revela não a vítima surpreendida, mas o espírito consciente da sua missão. Não há fuga nem resistência, há entrega lúcida. Pastorino comenta esse episódio na sua coleção A Sabedoria do Evangelho, no volume 8. E, contextualizando, Pastorino conta o seguinte: o grupo foi enviado pelo pessoal do templo, não pelas autoridades romanas, e receberam a senha de reconhecimento, o beijo respeitoso na face, como faziam todos os discípulos ao saudarem seu mestre, com a fórmula judaica Shalom Rabi, salve mestre. Depois desse gesto e das palavras dirigidas a Pedro, Jesus encaminha-se para o grupo que se mantinha a alguns passos de distância, a fim de recomendar-lhes que não toquem seus discípulos, mas quer esclarecer bem qual a ordem que eles tinham recebido. Por isso que ele pergunta: quem é que procuram? Só ele ou o grupo? Ele tenta apurar isso, e a resposta é que só buscavam a ele, Jesus. Então Jesus se identifica, assumindo totalmente a responsabilidade e pedindo que liberasse os discípulos. E nós podemos entender que essa força moral de Jesus, quando caminhou ao encontro do grupo, é que fez com que o grupo desse um passo atrás para assumir postura de defesa, né? Eram criaturas que vinham prender alguém, então havia uma expectativa de reação. Então
Então, quando eles veem Jesus se dirigindo para eles, eles dão um passo atrás, assumindo então uma atitude de defesa. E nesse dar o passo atrás, como o grupo vinha muito próximo uns dos outros, os primeiros da fila esbarraram nos que vinham atrás e isso fez com que eles se desequilibrassem e caíssem. Então, essa contextualização do pastorino é que nos dá a ciência de como as coisas aconteceram, porque pela narrativa sintética do texto bíblico, parece que alguma coisa fora do comum, extraordinária, teria jogado aqueles homens no chão, mas não foi isso, provavelmente não foi isso que aconteceu. Foi aquele impacto de ver a figura que estava sendo buscada caminhando em direção a eles e também essa força moral que emanava de Jesus, que de repente também fez com que aqueles homens recuassem. E em vista da confusão que aconteceu, uns atropelando outros ali, Jesus aguarda que eles se recomponham, volta a perguntar e aí se dá um processo de solicitação para que deixem os seus discípulos irem, porque se buscavam a ele, ele estava ali se entregando sem problema. Então Jesus demonstra essa autoridade de espírito superior. E ele então se coloca na condição de alguém que se entrega sabendo, consciente do que vai acontecer. Ele não se exime. Ele mostra a sua consciência e mostra a atitude que ele classificou como do bom pastor, né, que protege o rebanho até o fim. Em meio à própria expectativa da dor iminente, ele se preocupa com os discípulos. Cumpre-se então a palavra que já estava na profecia, de que ele não perdera nenhum daqueles que o Pai lhe confiara, daquele pequeno grupo. E extrapolando para o futuro, também há essa expectativa da atenção de Jesus a todos os que se colocam na condição de discípulos, com o cuidado dele para que os discípulos não se percam. Então, não é um sentido só imediato, há também um sentido espiritual aí. À luz da reflexão espírita, vemos nessa passagem o exemplo supremo de domínio de si. Jesus demonstra serenidade diante da prova extrema, ensinando que o espírito esclarecido não é arrastado pelos acontecimentos, ele os atravessa com consciência e fidelidade ao dever. Não há revolta, não há vitimização, há adesão voluntária ao propósito maior. E aprendemos aqui que devemos perguntar a nós mesmos como reagimos quando a dificuldade nos procura. Fugimos, acusamos, tememos, ou conseguimos, ainda que imperfeitamente, manter a dignidade e a confiança em Deus. O Cristo nos mostra que a verdadeira força é interior, nasce da certeza da imortalidade e da confiança na justiça divina. No momento da prisão, mesmo naquele momento mais difícil, ele estava dando uma lição de liberdade, que a verdadeira liberdade é a liberdade interior. O mundo pode aprisionar o nosso corpo, mas as cadeias que existem na nossa alma, nós é que colocamos pela nossa atitude, pelas perspectivas com as quais analisamos a vida ao nosso redor. Então, fica aí essa lição de beleza imorredora. E nós paramos por aqui hoje, mas voltaremos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!